A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Momento para Ele. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai estar abordando um assunto que é muito interessante. Na verdade, é um assunto que demanda muita prática e a gente vai falar um pouco isso. Hoje eu gostaria de falar com você a respeito sobre intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus, querido? Como que eu faço para ter intimidade com Deus? A partir do momento que eu me achego a Ele, o que acontece? Como que eu crio isso? A gente vai ver que, na verdade, quem estabelece o primeiro passo é o Senhor. Mas vamos lá. O texto que vai nos direcionar é o texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vai dizer assim a palavra do Senhor: vocês me procurarão ou me buscarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vamos orar para entregarmos ao Senhor a nossa manhã, esse momento de devocional, amém? Senhor Deus eterno Pai, eis aqui a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, abra, Deus, a luz do nosso coração. Abra, Deus, a luz da nossa mente, para que possamos, Deus, compreender, assimilar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós esse dia, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o tema que vai nos nortear essa manhã é como ter intimidade com Deus. Não sei se você sabe, é interessante que Deus ele dá o primeiro passo em relação a nós. O texto de Apocalipse vai dizer que o Cordeiro do Senhor ele foi morto desde antes da criação do mundo. Então, muito antes de eu e você sequer existirmos, ou então tudo que existe, o Senhor ele já tinha criado um plano para eu e você termos acesso a Ele. Essa é a primeira coisa. O segundo tópico, na verdade, é uma pergunta. Eu gostaria de direcionar essa pergunta para você. A pergunta é o seguinte: o quão íntimo eu e você queremos ser do Senhor? Por quê? Isso quem decide somos nós. Muitas coisas no relacionamento de nós com o Senhor depende de Deus. Deus, sobre a sua vontade, sobre o seu reino, são coisas que elas já estão pré-estabelecidas. Porém, quando nós falamos a nível de intimidade, querido, eu e você, nós escolhemos o quão íntimo nós queremos ser de Deus. Olha que bacana. As pessoas que possuem um relacionamento mais raso com o Senhor, a gente não pode falar que essas pessoas elas não estão salvas ou coisa do tipo. Elas se relacionam com Deus, mas de forma mais rasa. Mas existe um nível, existe um lugar, e esse é da vontade do Senhor que nós estejamos, que é um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Quando nós vamos olhar os próprios apóstolos, dentre os mesmos 12, sem contarmos os outros discípulos que seguiam Jesus, nós vamos ver isso. Jesus ele teve os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos, só que dentro dos 12 existiam 3, que esses eram mais próximos do Senhor. Eu não posso desmerecer os outros, mas focando nesses 3, Pedro, Tiago e João, a gente vai ver, querido, uma coisa que direciona a nossa fé de uma forma muito especial, que é o seguinte: atente ao seu coração. Estar próximo ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, nos garante 1, visão, e 2, informação privilegiada. Como assim visão e informação privilegiada, Vitor? Simples. Quando a gente vai ver Jesus lá no Getsemane, Jesus, antes de ser preso, antes de ser morto, Jesus sobe com seus discípulos, e quem está com Jesus? Pedro, Tiago, João. Jesus ele é ali no Monte da Transfiguração. Quem está com Jesus? Pedro, Tiago, João. Tá certo? Quem que foram os discípulos que mais presenciaram milagres ali? Quem que foi o discípulo que anda sobre as águas? Quem que foi o único discípulo que estava na cruz quando Jesus estava sendo morto? João. Então, a gente vai ver que esses 3 eles eram mais próximos de Jesus. E mais uma vez, não menosprezando aqui os outros, tá, querido? Mas existe um lugar no Senhor que nós podemos estar, e esse, acredite, é da vontade do Senhor que nós estejamos lá, que nos dá mais acesso ao Senhor. Amém? Primeiro, guarda essa palavra aí no seu coração. E a segunda coisa, o que essa intimidade ela nos gera? Querido, primeira coisa, nos gera proximidade. Nós conseguimos ver Jesus nas coisas, conseguimos entrar na presença do Senhor e percebemos que não precisamos de um momento, por exemplo, não precisamos de um culto apenas, não precisamos de um ambiente específico para nós estarmos na presença do Senhor. Claro que não. Nós entendemos que Jesus ele está próximo. E isso só é possível quando eu e você, nós estabelecemos intimidade com Ele. Outra coisa, intimidade com o Senhor nos gera conhecimento. Querido, conhecimento. Como assim conhecimento, Vitor? Gente, a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Deus, ele padece por falta de conhecimento. Quando nós estamos próximos, nós estamos íntimos do Senhor Jesus, querido, nós não vamos padecer.
Nós não vamos padecer, por mais que o conhecimento do mundo ele seja, né, tanta informação que deixa a nossa cabeça, sei lá para onde mais. O conhecimento do Senhor permite que nós guardemos a palavra dentro do nosso coração, para fazer o que diz o texto. Guardei a palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Então, o próprio Deus, ele faz questão de se revelar a nós, querido. A palavra em Jeremias, que nós lemos aqui, Jeremias 29:13, vai dizer que quando nós buscarmos o Senhor, além de nós o encontrarmos, olha o que acontece. Vamos ler o texto de novo? Cadê? Vocês me procurarão e me achar quando eu buscar de todo o coração. O de todo o coração no texto, ele é algo muito específico. Por quê? Como diz pastorzão querido lá da nossa igreja, pastor Sebastião, você está falando que nós devemos buscar de todo o coração? Significa que é possível não buscar também de todo o coração. E quando nós buscamos o Senhor de forma que não seja de todo o coração, a verdade é que a gente vai ser aquele discípulo raso. A gente vai ser aquelas pessoas que até seguem Jesus, mas a nível do conhecimento, da intimidade com o Senhor, nós vamos ser muito rasos. E como eu já disse, não quero ser repetitivo, mas é importante para a gente guardar no nosso coração. O Senhor, ele deseja de nós um relacionamento mais profundo. É da vontade do Senhor se revelar a nós. Sabe como que isso funciona na prática? Olha só, texto lá de Romanos, capítulo 1, verso 19, vai falar assim, o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles. Entre eles quem? Aqueles que estão com intimidade com o Senhor ao redor dele, porque Deus lhes revelou. Querido, em nome de Jesus, aquilo que nós podemos conhecer de Deus é revelado pelo próprio Deus, é o Senhor que faz isso. Essa é a parte do Senhor, é a porção dele. O Senhor diz para nós o buscarmos, e quando nós buscarmos, querido, nós o devemos achar, porque olha outro texto que é muito importante. Atos, capítulo 17, verso 27, vai dizer assim: para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Querido, o Senhor Deus, ele faz questão de estar próximo. A palavra do Senhor vai dizer que eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta. Então nós temos uma função muito importante nesse quesito do relacionamento com Deus. Essa interação, ela é dos dois lados, querido. E primeiro, parte do Senhor, óbvio, parte de Deus, o primeiro passo. Porque já pensou se dependesse de mim, de você? A gente estava no sal, estava no azeite, porque com tanta informação, com tanta coisa que tem na nossa vida, querido, eu sei lá se nós buscaríamos a Deus, mas não. Deus, ele dá o primeiro passo em relação a nós. Deus, ele encontra o nosso coração. E, fazendo isso, ele bate a porta do nosso coração, para que, porventura, a gente possa abrir e ceiarmos com Cristo, para que o nosso nível de relacionamento com Deus ele venha aumentar cada vez mais. A gente se dedica por tanta coisa, a gente gasta nosso tempo com tanta coisa, dedica momentos, às vezes até supérfluos ou então fúteis, fazendo tantas coisas que às vezes não vão agregar na nossa vida. E aquilo que mais agrega, que é o conhecimento da palavra do Senhor, do poder do Senhor Jesus, muitas das vezes fica de lado, fica em segundo plano. A gente precisa entender que essa não é uma vontade do Senhor para a nossa vida. Nós devemos prosseguir conhecendo o Senhor, conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Então, que essa palavra, querida, ela fique no seu coração. Não sei qual momento do seu dia você dedica ao Senhor, se é pela manhã, se é pela tarde, se é pela noite, mas mais do que um momento, querido, a gente já falou isso em algum vídeo desses passados que a gente já fez. Mais do que apenas um momento, mais do que apenas uma hora, o Senhor, ele quer a sua vida, ele quer fazer parte da sua história, ele quer fazer parte da sua família, da sua casa, para que em todas as coisas ele venha estar com você. Você não precisa ficar buscando o Senhor em algum momento específico. Claro, é importante nós tirarmos o nosso tempo ali específico de oração, sim, mas a intimidade, ela não vem apenas de uma hora, apenas de alguns minutos que a gente dedica ao Senhor. A intimidade é algo que precisa ser constante. A intimidade é algo que a cada dia a gente vai buscando cada vez mais, cada vez mais e mais. Por isso que o Senhor, quando ele compara o nosso relacionamento, e falando a respeito inclusive da igreja, nós somos a noiva do Cordeiro e o Senhor é o nosso noivo, mostrando que, querido, isso é um relacionamento. O Senhor, olha só, o Senhor ele vem em direção à sua noiva e ele espera que ela esteja como? Adornada, vestida com vestes apropriadas. Essa é a nossa função, a nossa função.
Que essa palavra venha estar direcionando o seu dia, para que você venha estar buscando mais a Ele, caminhando mais em direção ao Senhor e deixando outras coisas de lado. Não fique gastando muito tempo com coisas que vão fazer apenas que você perca tempo. Dopamina barata, ou então, sabe, excesso de informação. Hoje em dia está na moda. Tem que estar por dentro de tudo, tem que estar sabendo de tudo. Então, a pessoa está acompanhando 5, 6 jornais, chega coisa no e-mail, e é na televisão, é no jornal, e aquilo um monte. Cara, você vai ficar doido, você vai enlouquecer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E o Senhor, querido, inclusive, Ele faz questão de revelar essas coisas para a gente. A gente acabou de falar que o Senhor mesmo, Ele faz com que a gente venha conhecer mais a respeito dEle e outras coisas também. Coisas ocultas, como diz a palavra do Senhor, que nós não conhecemos. Existem coisas que só o Senhor sabe. E você acredita que Deus Ele pode revelar isso para nós? Basta que a gente venha querer, basta que a gente venha buscar, e eu tenho certeza que o Senhor é um Deus que Ele ainda nos surpreende. Que essa palavra ela direcione o seu coração, querido, em nome de Jesus. Para nós estarmos finalizando, gostaria de estar orando pela sua vida, apresentando a sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos, onde você estiver assistindo esse vídeo? Amém? Senhor Deus e Pai, querido Pai amado, Jesus, eis aqui a Tua palavra. Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado, Deus, pelo conhecimento da Tua Escritura, Pai, que a cada dia é revelado a nós. Nós te pedimos em nome de Jesus, ajude-nos a buscar ao Senhor de todo o coração. Que a Tua graça, que o Teu sustento, que a Tua provisão, Deus, esteja com cada um de nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos todos, amém. E a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom, querido? Não se esqueça aí, como a gente sempre pede, de estar deixando seu comentário aí embaixo, de estar curtindo esse vídeo, que ajuda muito no nosso engajamento, e compartilhe, querido, não deixe de compartilhar esse vídeo não. Se essa palavra tocou seu coração, manda lá no grupo da família, posta lá nos seus status, posta lá nos seus stories, mas faz o possível para que isso venha chegar ao coração de alguém que tenho certeza que você conhece, que está precisando, amém? Deus abençoe, a gente vai ficando por aqui, esse é o momento para ele, e Deus abençoe, fique com Deus.